Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Luiz Felipe Coruja, filósofo, escritor e professor. Eu sou a Denise Derroque, sou jornalista e sou pesquisadora de mídia e política internacional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. A gente vai comentar sobre a encíclica do Papa Leão XIV, que é chamada então de Magnificat Humanitas. Dando continuidade então à nossa última conversa que a gente teve aí, nosso papo à mesa ou table talk, como queiram chamar. E esses vídeos então vão estar disponíveis aí nos nossos canais no YouTube. E essa escolha não tem absolutamente nada a ver com preferências religiosas, mas lembrando que o Papa, além dele ser a grande liderança espiritual, né, de um grupo de bilhões de pessoas, ele também é um chefe de Estado, né? Ele é o chefe de Estado do Vaticano. E foi muito impressionante ver a agilidade com que a Igreja Católica resolveu se manifestar sobre um assunto que está aí em todas as discussões do ponto de vista econômico, social, da área da administração, da área da educação, e a Igreja resolveu entrar nessa discussão, né? Sim, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve tratar em relação a esse documento é a preocupação do Papa, da Igreja Católica, e em relação à dignidade dos seres humanos. Este eu acho que é o ponto central do documento, e ele é um alerta então aos possíveis perigos da IA, que nós já mencionamos então na nossa conversa anterior, onde nós tratamos sobre o manifesto da Palantir Technology, que é um manifesto visivelmente autoritário e fascista, e a gente tem então aí como se fosse uma resposta papal do Vaticano, que seria o outro lado, ou o contraponto nessa discussão, que eu considero aí que talvez seja a maior discussão do século XXI, entre, de um lado, tecnocratas autoritários, e do outro, os humanistas. E fiquem com a gente até o final, porque a gente vai conseguir, eu acho, demonstrar para vocês, né, o quanto esse assunto, mesmo vindo de uma autoridade religiosa, tem grandes implicações políticas nesse debate, né? Isso. Então, já entrando ali no documento em si, o Magnificat Humanitas, então ele foi publicado e divulgado pelo Papa Leão XIV no dia 15 de maio, e essa é a primeira encíclica do Papa. No texto, então, a inteligência artificial aparece visivelmente ali como uma das ameaças à humanidade. E não é a inteligência artificial em si, um robô maluco que vai dominar tudo, mas é o mau uso dessa tecnologia, um dos principais perigos que aparece aí no documento. E qual seria esse mau uso da tecnologia? Seria, entre outras coisas, algo que a Denise vai poder falar melhor para vocês aí sobre o uso bélico dessa tecnologia em sistemas autônomos de segurança, que isso significa então máquinas que podem matar, como já havia alertado no outro vídeo, como um perigo de romper as barreiras éticas, e a Igreja Católica vem então aí fazer uma defesa enfática e contundente da humanidade. E o objetivo desse vídeo então é destacar, entre outras coisas, os pontos principais desse documento. Acho que o momento para a discussão é bastante oportuno, e o tema escolhido também é bastante pertinente. E então a gente vê ali como ponto central do documento, que a gente não pode perder esse horizonte ali. Então, o ponto central desse documento, que a gente não pode perder o horizonte, é a defesa incondicional e inegociável do humanismo. E isso me deixou positivamente impressionado. Até porque esse documento, né, realmente ele me parece uma resposta, Felipe, àquele outro tipo de defesa que a gente viu, e também há algumas manifestações que eu acompanho já, a questão de IA há algum tempo, e a gente tem uma parcela desses investidores, desses idealizadores da IA, que apresentam a IA como uma forma de superar os limites humanos, né, de transcender o humano. E de que essa máquina, de que seria possível fazer algo mais inteligente do que ser humano. E na leitura da encíclica, sim, porque a gente leu realmente o documento, isso fica bem claro, né, na ideia de que o ser humano não deve ser tratado pela sua performance, né? A dignidade da pessoa não está na sua capacidade de superar limites ou de ter uma grande performance. Isso marca, eu acho, bem
esse aspecto ético e da preocupação em valorizar que essa ferramenta seja usada. E o documento, em nenhum momento, ele nega a possibilidade do uso dessas ferramentas, né? Isso, ele propõe uma discussão sobre como nós vamos usar e, inclusive, quando nós não deveríamos usar inteligência artificial. Isso, então tem um ponto central no documento ali que fala que o uso dessa tecnologia deve ser sempre em favor de melhorar as condições de vida humana e não de alguma forma que degrade ou prejudique o ser humano. Então acho que o Papa Leão XIV, há cerca de mais ou menos um ano no cargo, né, ele assumiu ali o papado na Páscoa do ano passado, e acho que ele finalmente então mostrou a que veio, e disse com todas as letras que ele não vai ficar indiferente aí em relação ao sofrimento humano diante das guerras que a gente vê se perpetuar pelos líderes autocratas do mundo hoje em dia. E a outra coisa, então, que tem nesse documento que a gente não pode se eximir de destacar, é que há uma cobrança ali feita a todos nós. Então, diretamente a todos os seres humanos, não somente a comunidade cristã, de não se omitir nesse debate diante do mau uso da tecnologia, e por isso, então, a gente se sentiu convidado aqui a retomar a um tema semelhante ao tema que a gente tratou anteriormente, e se sentiu convocado, então, a contribuir, a falar mais sobre o uso da tecnologia e para dar eco a essa mensagem do Papa e fazer ela ser transmitida mais rapidamente para ela não cair no esquecimento e ser só mais o assunto da semana, mas não, é um assunto recorrente porque é um líder de Estado, o líder de mais ou menos 1 bilhão de fiéis, que deve, então, todos devemos ficar atentos a essa discussão que precisa alcançar, então, mais e mais pessoas. E o objetivo desse vídeo, então, é ampliar o alcance desse documento papal aí, que tem cerca de 60 páginas. E é interessante porque ele traz, para mim que já estou lendo sobre, fazendo cursos, né, e acompanhando as discussões, é um documento que, embora venha de uma autoridade religiosa, e aí até a gente também ressalta aqui para vocês que, obviamente, o Papa não escreveu isso sozinho, mas imagino que ele tenha um gabinete, uma equipe que ajudou a participar, de fazer essa discussão que virou esse documento, mas ele tem elementos muito coerentes com o que também pesquisadores, sociólogos, pessoal da área da tecnologia, enfim, psicólogos, pedagogos, etc., estão trazendo para esse debate. Então, realmente, ele é um documento muito, muito atualizado com a discussão da vida mundana, né? E eu acho que justamente por isso, o antecessor, já que o Felipe falou aqui de que há um ano, né, o Leão XIV está nessa... foi ordenado como Papa, e o antecessor foi um Papa bastante popular, principalmente no circuito, digamos assim, de um pensamento mais progressista. Muitas pessoas ficaram impactadas positivamente pelo Papa anterior, porque ele defendeu causas como os refugiados, defendeu causas ligadas à questão ambiental, então também se conectou com temas do tempo presente, né? E as coisas que ele falava conseguiram chegar também num público que não era o cristão apostólico romano, né? O católico apostólico romano. E este Papa, agora, ao trazer esse tema, eu acho também que meio que se encaminha para essa posição, né? De tentar se colocar como liderança e como voz de discutir os grandes temas do momento da sociedade. Então, a gente continua, obviamente, tendo que ter preocupação com a questão dos refugiados, continua aí, a questão do meio ambiente continua aí, e a inteligência artificial acredito que ganhou esse espaço. E uma amostra, eu acho, do quanto isso já repercutiu, eu gosto muito de observar as reações das pessoas na internet, os memes, né? Uhum. E já surgiram memes que traziam o Papa, a figura do Papa num avião, alguém colocou uma espécie de um porrete na mão dele, e a frase, né, Deus está vendo você usar o ChatGPT para tudo. Né? Então, o humor também traz elementos para mostrar como essa discussão saiu do meio estritamente católico
e também reverberou em outros espaços. Muitas reportagens sobre, né, destacando o lançamento da encíclica, tratando o tema. Então, do ponto de vista de uma instituição se comunicar, foi um acerto. Sim, eu acho que o timing é perfeito, que o tapa não. O timing, então, acho que é perfeito, que o Papa fala sobre esse assunto, e em relação a isso, então, ele não é simplesmente algo inédito na história da Igreja. E todo o início do documento, os primeiros 2, 3 capítulos ali dele, tratam justamente sobre a tradição das encíclicas papais e como elas têm a intenção de sempre dialogar com o tempo presente, falando sobre a missão, a vocação terrena da humanidade como um processo de amadurecimento espiritual e não simplesmente como algo que é alheio, que a igreja deveria se preocupar só com as questões espirituais, não com as questões humanas e com as condições de vida terrena. Então, é muito importante ver que então há uma continuidade nessa tradição em relação às outras encíclicas que falam sobre outros momentos históricos ali, e que eu não vou retomar todas elas aqui, mas que falam sobre as coisas novas que surgem e que impactam a vida humana. Então não é simplesmente um documento de evangelização, mas ao mesmo tempo ele é um documento bastante católico na fidelidade aos seus valores e também à sua tradição. Então ele não abre mão de certas coisas, como a noção de família, que é vista então simplesmente somente como um casal formado por homem e mulher, e também em relação a os temas ligados à vida. Então, há uma condenação do aborto e da eutanásia, juntamente com o suicídio nesse documento. Então, ele não deixa de ter a sua digital, o seu ponto de vista, as suas características do que a gente já sabe e espera que seja o catolicismo nas suas posições em relação ao que a gente vê como algo mais progressista ou não dentro do pensamento ideológico. Mas há também dentro dele ali uma condenação de diversas ideologias. Uma delas aí é o uso bélico da tecnologia, que a Denise talvez tenha mais coisas a trazer sobre para essa discussão. Esse ponto da guerra, né, ele também vai nos remeter ao momento político em que essa encíclica sai, porque ele, de certa forma, ele não cita os nomes, né, mas ele acaba fazendo uma crítica à política que o governo norte-americano tem adotado em relação à inteligência artificial, porque no governo Biden foi lançado um documento que o governo Trump agora anulou esse decreto, né, tirou a sua validade. E no governo anterior, ou seja, no período Biden, havia uma preocupação com tratar, e esse documento então que o governo Biden fez, ele tratava a IA como uma oportunidade, mas também como um possível perigo. Então, havia uma série de diretrizes que tinham sido estabelecidas para a pesquisa de inteligência artificial, né? Tentando sempre resguardar questões de privacidade, questões de segurança, enfim, uma preocupação, por exemplo, com a combinação de inteligência artificial e pesquisa de biotecnologia, ou seja, com um certo temor do que poderia resultar desse tipo de estudo, desse tipo de pesquisa, que pudesse vir a ser algo danoso, alguma coisa com consequências, com impacto na saúde das pessoas, no meio ambiente, enfim, uma preocupação em que a máquina sempre fosse usada com supervisão. No fim das contas, eu acho que era isso também que estava ali naquele documento. E o governo Trump resolveu revogar e partir de um pressuposto que está muito mais próximo daqueles pontos que a gente discutiu no Manifesto da Palantir, na ideia de que é preciso correr atrás da tecnologia e fazer uso da tecnologia antes que os seus adversários o façam, né, do que em relação ao que o governo Biden fez. E um dos pontos que aparece se eu juntando todos os documentos que eu li nos últimos tempos sobre IA, o que está ali também em questão é a permissão ou não para o uso de inteligência artificial tomar decisões de forma autônoma. E isso significa também o uso da IA em
instrumentos bélicos, né, em equipamentos bélicos. E esse é um ponto que outros pesquisadores têm trazido, têm levantado. Por quê? Porque esse uso, ele pode resultar na máquina tomar uma decisão que seja algo perigoso para as pessoas. Então, essa máquina, ela não sabe diferenciar um soldado pequeno, né, de pequena estatura, de uma criança saindo da escola com a mochila, por exemplo. Então, pode haver erros. E existe quem tem discutido todos os aspectos éticos em relação ao IA, tem colocado essa questão que o mais seguro é não ter esse uso autônomo, né? E isso chega a ser citado em um momento na encíclica. Sim, e um dos eventos mais nocivos aí da guerra do Irã pode ter justamente sido um erro de tecnologia, não um erro humano, quando um míssil caiu sobre uma escola com centenas de meninas e crianças ali que morreram lá no território iraniano. Nessa questão humana, então, o humano comete erros na guerra, mas a máquina, ela vai cometer acertos que podem ser muito mais nocivos do que qualquer erro humano, porque ela não vai ter a empatia, o sentimento que vai pesar na hora de tomar uma decisão que leve à aniquilação de recursos imprescindíveis aí para vencer ou alcançar seus objetivos conforme o programa a qual ela estiver seguindo. Então, nessa defesa do humanismo ali, um dos pontos iniciais que o documento papal traz é de que é um erro tentar corrigir incessantemente as falhas humanas, que os humanos precisam aceitar os seus limites e a sua relativa fragilidade, sem considerar que toda imperfeição humana é um erro a ser corrigido. Tá? Isso aparece ali, então, falando então também um apelo, um apreço muito grande ao direito natural. Então não há uma defesa aí do direito positivo, que leia só o que está descrito nas constituições e nos documentos dos países, mas também é um apelo entendido, então, como direito natural, como um conjunto de princípios que precede os indivíduos e também os estados, e que ele regula a vida inteira das nações, das suas relações mútuas, e que esse direito natural deve ser preservado. Então, o direito a uma vida justa e digna. Então, e isso leva, então, esse documento também a ser uma enfática defesa aí dos direitos humanos, que qualificam a vida no planeta, e o Papa chega a ser engraçado lá no momento que ele reforça que as pessoas têm que se humanizar, elas têm que voltar a dialogar e parar de querer encontrar soluções técnicas para todos os problemas que aparecem diante delas. Bom, e nesse ponto ainda também da questão política, né, eu acho que a gente pode também traçar a preocupação que aparece ali com a desigualdade no uso dessas tecnologias, né? Tem nesse documento menções que parece até uma discussão do colonialismo, né? E também uma preocupação em que como vamos fazer para que todos possam ter acesso a esse tipo de investimento tecnológico, né, os benefícios que uma tecnologia podia trazer. Então, é o tipo de debate que eu não esperava encontrar ali naquele documento, né, de trazer essa preocupação em que a inteligência artificial, os seus possíveis benefícios pudessem alcançar uma forma mais igualitária, né? E ser usado conforme eles falam em diferença de contexto, nos diferentes contextos. Aí a gente pode ler também essa diferença, né, do acesso tecnológico e de um possível impacto, inclusive no mundo do trabalho, porque aí há uma encíclica anterior em que a Igreja Católica, né, fez, inclusive o outro Papa Leão, né, fez essa Leão encíclica 13. E fala justamente sobre os impactos das mudanças no mundo do trabalho sobre a vida das pessoas. Isso, Rerum Novarum lá do século passado.
E agora se retoma essa questão e eu acho que muito de uma certa aversão que algumas pessoas têm tido em relação à IA é a forma como algumas lideranças, principalmente lideranças empresariais, tentaram vender essa tecnologia como algo que poderia substituir as pessoas. Então, logo, a pessoa com mais que 2 neurônios e que pensou assim, bom, sou uma pessoa, logo vou ser substituída, passou a ficar incomodada com essa defesa, né? Então, existem relatos, e a gente observa isso também nas discussões públicas que têm acontecido, existem pessoas rejeitando esse uso da IA justamente por essa preocupação. E essa tecnologia, ela não está sendo desenvolvida de uma forma por igual entre os países, né? A gente tem 2 polos ali que estão fazendo essa corrida e o resto tá correndo atrás da máquina, né? Para conseguir adquirir e para utilizar. Eu acho que esse seria talvez uma das minhas críticas ao documento, que ele é um tanto quanto ingênuo em relação à coletivização do uso da tecnologia, porque a gente sabe que é uma tecnologia cara, que ela é monopolizada, mas o Papa fala que é importante coletivizar os benefícios que a inteligência artificial traz. Mas a parte que eu acho mais ingênua do documento é achar um termo que aparece ali, que é a subsidiariedade, falando então da importância de instâncias maiores não tomarem decisões que as instâncias menores podem decidir. Então, achar que toda a sociedade vai colaborar com o debate público, sendo que são empresas privadas e estrangeiras que elas vão querer ouvir toda a audiência sobre como é o processo decisório delas, sendo que elas não visem o lucro, isso para mim é quase a antítese do capitalismo, entendeu? Então, esse ponto para mim é o mais ingênuo ou fantasiosamente otimista de achar que vai ter um grande debate, uma grande democracia digital onde se decide como as IAs vão performar e não que isso seja imposto através das grandes empresas de tecnologia, que é controlada pelo lucro, pelos acionistas, e por sua vez está sediada em governos que por si só têm esferas de democracia que são um tanto quanto limitadas. Então esse seria aí o ponto que eu li, mas com certa incredulidade da aplicação dessa ideia de que seja possível um controle democrático dessas ferramentas particulares de grandes empresas. A gente observa, né, que tem sim uma concentração, e basicamente hoje quem está liderando essa corrida é os Estados Unidos, a China, são 2 polos. Inclusive esse documento que eu mencionei, né, da política de inteligência artificial dos Estados Unidos, do governo Trump, que é o AI Gov, né, Action Plan, né, o plano de governo para a inteligência artificial, ele faz menção claramente à disputa tecnológica com a China. E quando eu digo claramente, está citado nesse documento. Então eu acho que essa passa a ser uma mudança, né? O governo anterior queria fazer a coisa num determinado passo, e o atual governo colocou a questão da inteligência artificial não só como tecnologia, mas como recurso de disputa econômica, política e até chegar a esse ponto militar. E quando falas, né, sobre a ingenuidade, eu acho que é importante a gente trazer e mostrar a dimensão que tem hoje a tecnologia e o quão desigual, né? A Oxfam já havia há alguns anos alertado sobre a questão da concentração de renda no mundo, né? E com o desenvolvimento de tecnologia, isso se acentua, tá? A revista Forbes fez uma lista dos 20 maiores bilionários do mundo, né? O primeiro colocado é o Elon Musk, o segundo é o Larry Page e o terceiro o Sergey Brin. Estes 2 são do Google, tá? Depois, na 4ª posição, a gente tem o Jeff Bezos, dono da Amazon, que também tem, não só ele é um grande varejista, mas ele vende serviços de armazenamento de nuvem. Então também trabalha com a área da tecnologia. E com a exploração espacial também. E eles também estão investindo nesse campo, né? Em 5º lugar, a gente tem o Mark Zuckerberg,
Depois, a gente tem mais um nome da área da tecnologia, que é o dono o CEO da Oracle, né? Depois, o 7º colocado aí já é do mundo da moda, é o pessoal da Louis Vuitton. Depois, o Jensen Huang, que é o cara da Nvidia, que faz o quê? Faz os processadores que são utilizados para a inteligência artificial. A gente tem Warren Buffett, que esse sim é um investidor tradicional que investe em outros ramos e aí foge da regra. E o 10º colocado, para quem tiver curiosidade, é o empresário da marca Zara, entre outros negócios, é o dono da Zara. Então vejam assim, ó, os 10 maiores bilionários do mundo, basicamente quase todos são da área da tecnologia, 2 do mundo do luxo, da moda, e um outro que é um investidor tradicional, né? O antigo player. O antigo player aí do mercado. Mas a gente for pensar em uma mudança de um século, mais ou menos, de transição econômica, e recorrer ao livro lá, Os Magnatas, a gente vai ver que antigamente as grandes fortunas estavam ligadas à infraestrutura, a quem construía rodovias, ferrovias, a indústria petroleira, então os Rockefeller, os Carnegie. Então esses ali eram os grandes milionários do início do século XX com os frutos da Revolução Industrial. E agora então a gente vê que as maiores fortunas estão concentradas na Revolução Tecnológica e Digital, ou seja que dificilmente eles vão abrir mão dos instrumentos de consolidação e concentração de renda. Então, eu gostaria de citar aqui então uma passagem do documento ali da encíclica papal, onde ele justamente tem esse ponto ali que ele fala sobre a coletivização dos bens. Então, que ele fala que hoje entre os bens que se destinam universalmente a todos, devemos contar ainda as novas formas de propriedade, como patentes, algoritmos, plataformas digitais, infraestrutura tecnológicas e dados. Então, o Papa vê isso como uma conquista humana e também tem isso como um valor que deveria ser coletivizado e não monopolizado. Então, dá para ver que esse documento é diretamente um ataque a essa monopolização de renda, que por sua vez é um monopólio do poder que afeta e interfere na vida de todas as pessoas que fazem uso, mesmo das que não fazem uso, porque indiretamente são afetadas aí por esses algoritmos, essas inovações que são implementadas. E essas inovações tecnológicas, então, entre elas a inteligência artificial, ali no item 85, o documento vai dizer então que elas não são neutras, que elas podem aumentar a participação e a justiça ou, pelo contrário, agravar a desigualdade, controle e exclusão, que é o que a gente vem vendo que elas têm se constituído. Em vez de aumentar a participação com a conectividade e a comunicação, pelo contrário, elas vêm agravando as desigualdades e o controle e a exclusão. Então, o documento papal traz então uma contestação disso e faz então aquilo que seria a pergunta decisiva que aparece ali no documento, que devemos avaliar sempre pela perspectiva humanista se de alguma forma essas tecnologias, esses algoritmos, a IA, contribuem realmente para que pessoas e povos cresçam em humanidade e fraternidade. Se está conectando as pessoas ou se está sendo instrumentos aí de geração de xenofobia, de repúdio uns aos outros, de agravamento de preconceitos raciais. E ele trata como importante, ao fazer essa pergunta, que haja respeito pela casa comum, que seria o planeta, né? E pelas gerações futuras, que a gente não elimine a possibilidade de futuro para as próximas gerações. Então, lembrando então que esse é um religioso, tem sempre a perspectiva da casa comum ser a obra de Deus e que a tecnologia deve contribuir na construção do humano, porque o humano é a obra divina, o planeta é a obra divina, a criação da vida é uma obra divina e que se algo vai contra a criação divina, então deve ser visto como um perigo e uma ameaça. Bom, essa questão dos algoritmos, né, e da preocupação com os dados, no uso da tecnologia, eu acho que ela é muito pertinente. Também outra surpresa positiva, né, de ver isso num documento como esse, porque também me remeteu a esse livro aqui, que é o Colonialismo Digital. Um dos autores foi meu colega, professor também na mesma universidade onde eu dava aula,
o Walter Lippmann e o outro autor, o Davidson Faustino, né? E eles vão fazer então essa crítica a nossa dependência, na verdade, né, de tecnologias, dessas empresas que controlam os nossos dados não serem empresas nacionais, então todas elas são grandes corporações e são de fora do país, e isso significa que a gente tem pouca possibilidade de ter algum controle ou preservação dos nossos dados, né? Então esse também é um tema do presente. Inclusive, nessa obra aqui, eles não são os únicos, também já encontrei referência a outros artigos também abordando isso, mas essa aqui é uma referência fácil para o público brasileiro, eu acho, achar, ter acesso ao livro, né? E de que a gente tem um problema também no ponto de vista da inclusão das pessoas e do respeito à diversidade, né, a grupos minoritários. Por quê? Porque as IAs, por exemplo, podem ser treinadas com uma base de dados que ela tem uma origem, ela tem uma característica, e ela pode, por exemplo, ter como um efeito nefasto o fato dela ser treinada para selecionar pessoas para determinadas situações e ela repetir padrões. Então, se o padrão dominante é pessoas brancas ocupam essa função, ela pode simplesmente repetir essa escolha. Sim, e continuar escolhendo pessoas brancas e excluir pessoas não brancas, né? Pessoas negras, asiáticas. Se ela usar a base de dados do século XX, então vai ser uma IA racista e misógina se ela reproduzir os comportamentos hegemônicos desse período histórico. Mas então o que a gente está querendo dizer aqui, entre outras coisas, é que não é que a gente está falando contra a tecnologia, a gente está falando contra o mau uso da tecnologia, né? E que a tecnologia não pode prescindir de ética, de padrões morais, de valores. Isso, então, é necessário então que os programadores ou então as pessoas que trabalham com isso tenham esse horizonte em mente ali ao determinar quais são as características que essas ferramentas digitais vão ter. E aí eu gostaria então de citar aí uma frase que aparece no documento, mostrando então que o Papa, assim como já foi dito na música dos Engenheiros do Havaí lá, o Papa é pop. Então, que é uma citação ao Tolkien, que se a Palantir também é uma citação a O Senhor dos Anéis, falando de uma ferramenta que tem lá que é usada para o controle, o Papa os seus assessores fazem uso dessa referência da literatura contemporânea para justamente falar sobre o viés moral das decisões, das escolhas, que mostra o personagem Gandalf, que em certo momento da história ele percebe que ele não pode ter tanto poder, e isso talvez uma das críticas que o Papa faz ali, a concentração de poder na mão de grandes bilionários que não têm preocupações éticas, têm preocupações em se perpetuar e ampliar seu poder. Então, ao citar o Tolkien ali, no parágrafo 213 do documento, ele diz que era um escritor católico, então, e que através das palavras de um dos protagonistas do romance dele, o Gandalf, o mago lá, descreveu assim a nossa responsabilidade, que é o que o Papa convoca a todos nós que lemos esse documento e a nós que estamos aqui comentando e divulgando ele. Não nos compete dominar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que nos for possível para ajudar os anos em que estamos inseridos, erradicando o mal nos campos que conhecemos, para que quem viver depois possa ter terra limpa para amanhar. Amanhar ou arar? Enfim. A civilização, então, que o Papa deu essa citação, fala o seguinte: a civilização do amor não nasce de um gesto único e espetacular, mas de uma soma de pequenas e tenazes fidelidades que travam a desumanização. Por isso, então, vale a pena deter-nos a refletir sobre alguns aspectos de como podemos, cada um, no seu âmbito, colocar isso em construção. Então, nós aqui, com esse gesto de divulgar esse documento, estamos, de certa forma, colaborando com a nossa pequena ação dentro do universo de vídeos ali e tomando um pouco da atenção de vocês a colaborar para vocês refletirem sobre esses pontos que uma das maiores autoridades espirituais do nosso tempo vem nos fazer pensar sobre isso. Então, quais seriam esses 5 pontos que ele traz ali? Sempre o TD esgotar o tema ali, mas ele fala de 5
pontos de responsabilidade que cada um de nós tem, que é, por exemplo, desarmar as palavras. A gente buscar uma linguagem menos agressiva diante de uma possibilidade de um conflito, não recorrer logo a ameaças, ou eu vou te matar, ou sempre tentar, quando vê vizinhos por uma coisa pequena discutindo. E as redes, elas estimulam. Então, me parece que o texto é também uma resposta a um outro problema trazido pela tecnologia, que é algoritmos que são treinados para dar mais daquilo que dá resultado. Ou seja, se as pessoas engajam pela hostilidade, pelo ódio. E a gente já viu em outros livros que tratam sobre os algoritmos que é assim que as redes monetizam, através então da disseminação do desacordo e não da concordância. Então, o primeiro ponto então que o Papa traz aí dessa nossa responsabilidade cotidiana e individual, não de um ato espetacular e grandioso, seria desarmar as palavras, construir a paz na justiça, assumir o olhar das vítimas, então aí, tendo na perspectiva aí das guerras, assumir o olhar aí das pessoas que são atacadas, cultivar um saudável realismo e revitalizar o diálogo e o multilateralismo, falando então sobre uma crítica diretamente aí aos grandes líderes que não mais dialogam e jogam bombas um na população do outro. E essa é o outro motivo de divergência política e que vai acabar respingando de novo na relação do Papa com o Trump, né? Então eles estão num momento de não muito amistoso entre eles, né? O Trump principalmente fazendo críticas, inclusive em público já fez, né? Em relação às posturas do Papa. Então o Papa reclamou, por exemplo, da guerra no Irã, e a resposta do Trump é de que é tratar como se o Papa fosse um defensor da produção da bomba atômica, né? Que também é um tema que está citado ali como um exemplo, né, digamos assim, de uma visão equivocada sobre a tecnologia. Nesse documento há uma crítica à dissuasão nuclear, ou seja, a ideia de que para eu me proteger eu também preciso ter uma bomba atômica. Então isso está ali no documento. Mas para mim fica muito claro que nesse momento essas duas lideranças, o Papa, que é o líder, né, o chefe de Estado do Vaticano e liderança espiritual dos católicos, hoje ele defende pontos de vista políticos opostos àqueles do Trump, que ainda, embora esteja numa situação aí talvez de mudança do cenário político mundial, ainda é uma grande potência mundial, né? E que acaba interferindo numa série de questões econômicas, políticas, militares, mundo afora. Então esse é um duelo importante, e me parece que tem uma das partes está mais interessada em realmente em duelar do que a outra, né? A outra está buscando consenso e o outro, no caso Trump, ele tem uma postura mais assertiva, mais combativa, né, e de querer impor ali a sua posição. E é um governo que enfraqueceu os organismos multilaterais, desde a Organização Mundial do Comércio, que foi paralisada no início pela demora, recusa dos Estados Unidos em indicar pessoas, né, para atuar ali na questão das arbitragens, a Organização Mundial da Saúde com retirada de recurso, né, enfim, uma série de organismos que eram espaços de discussão coletiva, ainda que com relação de forças muito desigual entre os países, ou seja, Estados Unidos, que banca a conta, tem um poder, e um país pequeno, obviamente, tem muito menos poder, quer dizer, vai lá, conversa, se manifesta, mas na prática o poder não é igual, mas ainda, bem ou mal, existiam esses espaços, e eles realmente estão sendo enfraquecidos, né? Então, num cenário que a gente tem conflitos muito grandes, com graves repercussões, a gente vê que as possibilidades de encontrar esse diálogo e uma saída para os problemas está cada vez menor. Então, o que já não era perfeito, agora está mais enfraquecido. Sim, e não podemos esquecer também que antes do Trump começar essa guerra contra o Irã, que já dura, no momento aqui que a gente está falando, cerca de 3 meses, eles estavam no meio de uma negociação.
Não foi um momento onde não tinha nenhum diálogo. Eles interromperam o diálogo para que tivesse início às hostilidades, sendo que anteriormente, no governo inicial do Trump, no primeiro governo, tinha um acordo nuclear com o Irã, do qual eles saíram. Então ele escolheu a alternativa bélica, tendo um acordo em vigor, ao invés de ampliar aquele acordo, optou pelas hostilidades e agora se vê num beco sem saída, sem conseguir sair de lá. E recentemente então saiu a decisão do Congresso de que ele tem que interromper a guerra porque ele não foi autorizado a continuar ela. Um tema com repercussões para todos nós, né? Do ponto de vista humanitário, do ponto de vista econômico, né? Então, esse então foi nosso debate de hoje, a apresentação aí de mais um manifesto, né? Não sabemos se teremos um terceiro manifesto ou se vamos discutir da próxima vez um outro assunto, né? Um livro, talvez, quem sabe, uma grande obra importante aí para a gente pensar a política e a sociedade no tempo atual. Mas deixamos aqui mais alguns elementos, algumas dicas de leitura que a gente conseguiu trazer para vocês no episódio dessa semana. E aqui então está o livro que eu citei anteriormente, que fala sobre o poder econômico no século passado, para quem tiver interesse, os magnatas. E acho que vamos continuar acompanhando esses assuntos e, como a Denise falou, retornaremos aí quando a gente tiver um tema que a gente ache imprescindível se manifestar coletivamente sobre ele. Com grandes chances de ser inteligência artificial de novo, do jeito que as coisas estão. Quem sabe tenha mais um capítulo aí nessa série. Pessoal, muito obrigada. Deixem o like, deixem comentários, façam perguntas para a gente também saber o que mais a gente pode trazer para vocês aqui no canal. Até mais, muito obrigado. Até a próxima. Até.